A Bíblia é um dos livros mais antigos e influentes da humanidade. Ao longo de suas páginas, ela aborda temas fundamentais para a vida humana, como a fé, a moral e o relacionamento entre as pessoas. Hoje, vamos falar sobre um tema delicado e de grande relevância, o sexo e a Bíblia, sob a perspectiva da Igreja Católica. Muitas vezes, há equívocos e mal-entendidos sobre o que realmente ensinam as Escrituras e a doutrina da Igreja. Será que o sexo é visto apenas como algo negativo? Quais são os propósitos e ensinamentos da Bíblia sobre o sexo? Vamos descobrir juntos. Na visão católica, o sexo é muito mais do que um simples ato físico. Ele é considerado um dom, uma vitória concedida por Deus para os seres humanos. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus diz: "Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra." Esse versículo é uma clara demonstração de que a união sexual entre homem e mulher tem um propósito divino, a procriação. Mas o sexo não é apenas para gerar filhos. No contexto do casamento, ele também serve para fortalecer o vínculo entre os parceiros, proporcionando uma união profunda e íntima, como descrito no livro de Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o sexo, no matrimônio, é uma expressão de amor e compromisso. Embora o sexo seja um dom de Deus, a Bíblia impõe limites claros sobre como e quando ele deve ser exercido. O ensino central é que o sexo deve ocorrer dentro do contexto do casamento, entre um homem e uma mulher. Fora desse contexto, a Bíblia condena atos sexuais, como o adultério e a fornicação. Em Êxodo 20, 14, no sexto mandamento, está escrito: "Não cometerás adultério." Isso reforça a importância da fidelidade conjugal e do respeito pelo compromisso matrimonial. Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, São Paulo também fala sobre a pureza do corpo e como ele deve ser respeitado, dizendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. A moral sexual na Bíblia, portanto, não se baseia apenas em proibições, mas no respeito pela dignidade humana e no reconhecimento de que o corpo e a sexualidade são dons sagrados. A castidade é um tema muito enfatizado na doutrina católica e está intimamente ligado ao ensino bíblico sobre o sexo. A castidade não significa necessariamente abstinência total, mas sim o controle e a direção correta da sexualidade. Para os solteiros, a castidade implica abster-se de relações sexuais, enquanto para os casados, significa manter a fidelidade conjugal. O Catecismo da Igreja Católica, baseado nas Escrituras, ensina que a castidade é uma virtude que permite que uma pessoa tenha domínio sobre seus desejos e use sua sexualidade de maneira que esteja em conformidade com o plano de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 4, está escrito: "Esta é a vontade de Deus, a sua santificação, que eviteis a impureza, e que cada um saiba manter o seu corpo com santidade e respeito." A castidade, portanto, é vista como um caminho para a santidade e para o autodomínio. Na Bíblia, o sexo fora do casamento, como o adultério, a prostituição e a fornicação, são considerados pecados graves. Jesus mesmo falou sobre a gravidade desses atos, mas também mostrou compaixão e perdão para aqueles que se arrependeram. Um exemplo claro está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11, na história da mulher adúltera. Quando os fariseus trouxeram uma mulher para ser apedrejada, Jesus disse: "Aquele que entre vós estiveres sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra." Com isso, ele mostrou que, embora o pecado seja real, o perdão e a misericórdia de Deus são sempre maiores. A Igreja Católica, portanto, ensina que, mesmo quando há falhas na vida sexual, sempre há a possibilidade de arrependimento e reconciliação com Deus através do sacramento da confissão.
A Bíblia e a Igreja Católica não enxergam o sexo como algo sujo ou pecaminoso em si. Ao contrário, ele é visto como uma parte essencial da criação de Deus e como um ato que tem um propósito maior, tanto para a procriação quanto para a união dos parceiros. No entanto, a moral sexual bíblica busca garantir que a sexualidade seja vivida de maneira respeitosa, responsável e em conformidade com o plano de Deus. A castidade, a fidelidade e o respeito pelo corpo são elementos centrais desse ensinamento. E mesmo diante de quedas e pecados, a mensagem final é de misericórdia e perdão, mostrando que todos podem buscar uma vida de pureza e santidade.